Olá, boa noite, pessoal. Ver se a Flavinha entra. Olá, bem-vindos. Ana, Malu, Alberto, que legal. Bem-vindos, boa noite, pessoal. Hoje a live vai ser muito legal, vai ser de uma querida neurocientista, super estudiosa em biohacking. E é muito legal, porque eu sempre falo que assim, o melhor médico. Bom, eu sou médica, né? Vocês que estão aqui devem me conhecer no meu Insta. Mas eu falo que o melhor médico é você mesmo, pra você. Então, a gente vai dar um monte de dica de como fazer com que você tenha mais saúde utilizando dos biohackings. Eu vou ver se a Flavinha já está entrando. Vamos esperar um pouquinho. Sim, Malu. Que legal. Pode ficar tranquila. A Flavinha tá entrando. Eu vou dar um oizinho pra ela. E pode ficar tranquila que eu vou deixar gravado, viu? Então, só se der algum problema aí, mas normalmente eu deixo tudo gravado. Ai, que linda! Tudo bom, Tudo querida? bom? Eu fui lá no meu chamar os meus amigos para virem para cá. Ah, que legal! Tudo Ai, que bom? delícia! Eu já falei que a gente vai dar um monte de dica de biohacking aqui para o pessoal. Eu falei assim, bom, por mais que eu seja médica, eu acredito de verdade que o melhor médico é você mesmo, não é? A gente que se conhece muito bem e a gente tem que fazer testes no nosso corpo. Então, nada melhor do que falar com a Flávia, que é uma neurocientista, biohacker, estudiosíssima e que vai dar pra gente um monte de dica hoje, né, Flavinha? Muito bem-vinda. Gratidão enorme por ter aceitado e por estar aqui. E assim, a gente tem uma história muito linda. Quando a gente se conheceu foi uma coisa assim de, né? Foi. Amor à primeira vista, foi bem mágico. Então vai ser muito legal estar aqui com você. Se apresenta um pouquinho melhor, fala um pouquinho mais de você. Lu, obrigada pelo convite. Gente, ela já apresentou, sou só isso aí mesmo. Só, né? Eu acho que eu sou muito Tem mais curiosa. coisa, né? Eu sou muito curiosa. Então, Meditadora. meditadora. Eu acho que o biohacking é isso, né, Lu? Assim, o nosso objetivo como biohacker, o primeiro livro que eu escrevi que tratava do assunto foi em 2006. Ele chamava Beleza Natural. E eu ensinava no Beleza Natural como que você fica bonita de dentro para fora e Nossa. como que você construía receitas, hacks, com o que você tinha dentro de casa. Então eu ensinava, por exemplo, o que você pode fazer para lavar o cabelo com o que você tem na geladeira, o que você Nossa, faz para melhorar a pele com o que você tem no jardim, né? Então, e isso voltou muito forte agora, né? Na que época legal. e as pessoas nem entendiam muito o que eu estava falando e tudo tal, né? Imagina, 2006, a gente está em 2020, Nossa. e agora que é a moda, né? Então, Sim, 2014 começou a aquecer um pouco nos Estados Unidos exato. e agora em 2020, assim, até o Brasil já está falando um pouco melhor sobre isso, né? Eu acho que o ser... Ó, eu já era taxada meio que de extraterrestre em 2010, 2012, quando eu voltei para o Brasil. Agora Pois é. imagine em 2006. Então, é isso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que atualizando os temas que a gente se interessa e atualizando para o planeta também aquilo que a gente consegue Sim, compartilhar. Né? Então, a questão do biohacking com o médico, que eu tem um outro médico que eu gosto muito, que ele chama Dr. João, que é um médico também, sim, já ele se fiz uma live considera, com ele. então, Adoro. ele se considera um biohacker, né? Por que eu acho que é importante os médicos abrirem para esse olhar também? E os pacientes se tornarem médicos de si mesmos, mas cientistas acima de tudo. Porque o cientista, ele não está questionando a verdade médica. Ele está compartilhando uma experiência de vida. Né? E quando a gente entende isso, nem o médico se sente afrontado,
E nem o cliente, que eu nem chamo de paciente, né? Mas o cliente, ele se sente fortalecido por saber quem ele é. Sim. Né? Tem uma coisa muito interessante que a gente estava conversando, né, quando a gente decidiu fazer a live, que a gente ficou perguntando o que é normal. Né? Você que é médica mesmo, você pega lá e vai olhar os exames do cara. Absurdo, aí você pega, né? então, aí você pega e fala, A normalidade, ó, impossível. tá normal. Alguém que está com Mas 0,4 de TSH está se sentindo igual alguém que está com 4 de TSH. Né? É muita diferença, né? Então, nesse caso, olha que interessante um biohacking que todo mundo deveria saber. Deveria saber ler exames. Por que a pessoa deveria saber ler o exame? Ela não vai pegar o exame e falar, tá aqui, doutor, tá pronto. Sim. Não é isso. Ela vai ler e fala, olha, eu entendo que está escrito aqui que está normal dentro disso. Mas normal significa o quê? Né? Essa tabela de normal é uma coisa assim, gente, de 0 a 1 bilhão. Então, quer dizer, normal entre 0 e 1 bilhão? Como que pode ser isso? Né? O meio do caminho disso fica uma coisa anormal. E assim, é muito mais do que isso. Tem alguns exames que, mesmo que estejam um tiquinho para cima, ok. Tem outros que, né, é tão diferente, por exemplo, vitamina D. A normalidade da vitamina D é muito baixa, muito baixa. Então, eu quero que a pessoa tenha muito mais vitamina D do que aquele exame. Né? Que está falando que é 20 ou 30, dependendo de se é grupo de risco ou não. Não, a vitamina D a gente sabe, por vários trabalhos, que é melhor que ela esteja lá entre 60 e 80. Então, não tenha medo de uma vitamina D de 60 e 80, sabe? Claro, né? Quanto vai mais que 120, a gente acaba tendo um pouco mais risco de cálculo renal, né? Mas 60, 80 tá ótimo. E aí, como não dá para aguentar aqui nesse caso, por exemplo, estudando. Você entende? Exato. Ele não vai chegar lá e falar assim, doutor, eu queria que você me desse uma receita de vitamina D 60. Não é isso que ele vai fazer. Para mim, a vitamina D chegar em 60, né? Não é isso que ele vai fazer, mas ele vai chegar para o médico e falar, olha, eu tô sentindo que eu não tô muito bem. Será que se a gente trabalhasse com a vitamina D, poderia melhorar meu caso? Por exemplo, quem tem doença autoimune, né? Sim. Então, quando você terceiriza a sua autorresponsabilidade também, você culpa o médico se não deu certo. Sim. Quando você terceiriza a sua história de vida, você culpa a doença. Então, essa terceirização ela impede de você se desenvolver como ser humano, né? As pessoas têm muito medo quando conversam comigo, falam, então você está querendo substituir o médico pelo Google e pela experimentação. Não, biohacking não é isso. Então, eu vou explicar muito simples. Biohacking é otimização. Otimização do corpo, mente e do ambiente. Corpo, mente e ambiente. Isso é otimização de biohacker. Como que a gente faz uma otimização de biohacking, por exemplo? Então, eu trabalho muito na frente do computador com uma tela gigante, uma tela pequenininha, uma outra tela média. Eu trabalho com 3 telas em 3 ambientes diferentes, por exemplo. No mesmo lugar, eu estou em 3 ambientes diferentes em telas. Essa tela ela gera uma luz azul, que é própria da tecnologia. Nós temos cronótipos, nós somos seres que somos programados biologicamente para claro e escuro. Então, nós temos uma biologia propícia para acordar e para dormir. Quando a gente fica o tempo inteiro na tecnologia, a gente impede a produção natural da melatonina. Certo? Você é médica, você falaria que qualquer melatonina você vai dormir mal. E melatonina nem é só para o sono, tá? Melatonina, ela regula toda a produção dos outros hormônios. Então, hormônio de crescimento, né? Imagina. Imagina, aí a pessoa super importante. Já está sem melatonina, ou então baixa melatonina. Aí ela não sabe nada de tecnologia, ela não sabe nada de biohacking. E ela continua lá fritando o rosto com tecnologia, etc. O que um biohacker falaria para essa pessoa? Primeiro, você não está dormindo? Você procure um médico de sono, óbvio. Porque se isso é crônico, você tem que olhar. Tem que fazer um scan, tem que olhar com sua cabeça, tem que fazer um monte de coisa, né? Os médicos vão saber o que eles vão te orientar. Agora, o que você pode fazer para ajudar seu médico, pelo amor?
Sim. 18 horas, começa a diminuir a luz da casa. A gente usa um óculos amarelo. Eu não estou aqui na entrevista com você, Sim. porque fica muito difícil, você não me vê, assim, praticamente. Mas eu uso um óculos amarelo que combate essa luminosidade. Não como nada que seja de trigo branco, nada de carboidrato após as 18 horas. Não tomo álcool, não bebo café. Crio outros Café eu estímulos. sempre recomendo, assim, gosta de café? Toma até as 2 da tarde. Então, Né? No isso é máximo. biohacking, não é médico. É, É porque né? quando o médico te dá uma orientação, se você for pesquisar, você vai ver as coisinhas que são interessantes, que você pode colaborar com o seu estilo de vida. Então, se a gente está falando corpo, mente e ambiente, corpo, evita comer coisas que vão te deixar agitados à noite. Porque o seu organismo ele vai trabalhar enquanto ele deveria descansar. Depois, você coloca na sua mente. Nós não alimentamos só do que a gente come. A gente alimenta do que a gente fala, do que a gente escuta, do que a gente enxerga. Então, você coloca um filme super violento, uma coisa Exato. extremamente barulhenta, come uma massa com carne, Nossa. toma um vinho tinto e fala, nossa, eu não tô dormindo bem, eu não sei por que eu Aí dormi depois tão tem bem. um pesadelo, né? E nem Aí tem sabe por quê, pesadelo, né? aí depois acho que já tem um problema psiquiátrico, né? Então, assim, se Não você dá. não proporcionar para você um estilo de vida onde você tem prazer de viver, você Exato. vai ter que ter prazer de ficar na fila médica. E você vai ter que ter prazer de ficar. Vou responder você, Cristiane, peraí. E você vai ter prazer de ficar lendo o exame e questionando o médico. Você não está me dando remédio direito, né? Porque tem essa expectativa do remédio ser a cura, né? Eu estava falando sobre a cronobiologia e a Cristiane perguntou aqui quem trabalha de noite, como é que faz com a melatonina. Olha só, nós temos alguns cronótipos diferentes no nosso corpo, tá? A pesquisa mais avançada sobre isso criou 3 tipos de cronótipo. Cotovia, terceiro pássaro e coruja. Cotovia é geralmente pessoas que acordam muito cedo e dormem cedo. O terceiro pássaro é aquela pessoa mais mediana mesmo. E a cotovia é que produz A muito outra. de madrugada, tá? A cotovia é da manhã. Desculpa, a coruja. Produz A muito de coruja. madrugada. Se essa pessoa, se o cronótipo dela é adaptado para isso, ela tem essa biologia já, isso, a gente faz um teste para isso, ela vai ter um sono diferente dos outros. Então, a melatonina dela está correspondente a isso. O que não pode é interferir no claro e escuro. Então, se, por exemplo, se você não é uma coruja e trabalha de madrugada, você está interferindo no seu cronótipo, consequentemente, você está interferindo na sua produção de melatonina. Agora, se você já é uma coruja e você consegue fazer esse trabalho de equilíbrio de cronótipo, a sua melatonina vai continuar sendo produzida. Mas, claro, vai diminuir por causa da luz. Coloca o óculos amarelo, coloca a tela que a gente coloca na frente do computador para diminuir essa emissão e tem uns adesivos também que você coloca para diminuir a emissão de raios ultravioleta e etc. Tudo que eu tô Uma te coisa falando legal que dá para fazer, assim, porque às vezes a pessoa não consegue, ela, sei lá, plantonista, né? Como médico tem muito isso. plantão, tem enfermeiro e tal. Então, o que a gente pode pensar? Quando a pessoa vai dormir, mesmo que seja num horário que não é o habitual, o ideal, é colocar uma cortina blackout, colocar um tampão de olho, para que Isso, realmente, né, durante a manhã, ter silêncio, né, e pedir realmente uma parceria aí com a família para deixar a pessoa repousar. Mas o sono é muito, muito importante. botar o tampãozinho no ouvido, né? Então, isso é Isso. uma maneira, inclusive, que todo mundo deveria dormir assim. Essa que é real. Sim. Né? E tem os Todo... suplementos também, né? Que a gente pode Hã? estar. E tem os suplementos, a gente pode estar Sim, suplementando. que Tanto para a o própria biohacking, melatonina. por que, que o biohacking gosta do médico? Não é que ele não gosta, não. É porque ele vai conversar com o médico É e falar, uma temos... parceria, né? É uma parceria. Então, por exemplo, eu tomo pouquíssimos nootrópicos. Muito pouco. Mas eu tive, por exemplo, que tomar uma carga pesada de vitamina D quando eu saí do hospital, por causa da doença autoimune que eu adquiri. Eu desenvolvi. Né? Então, assim, qual é a questão da vitamina D? Eu não teria como fazer isso sozinha. Sim. E é perigosíssimo
fazer suplementação de vitamina D sozinho. As pessoas brincam com isso. Sim. Eu não aconselho. Eu faço parte de vários grupos de biohacking e as pessoas ficam lá dando receita de vitamina D um para o outro. Eu falo, olha, eu não entro nessa onda. Eu sou cientista, certo? Então, assim, na hora que alguém morrer, aí vocês vão prestar atenção. Então, tem algumas coisas que você não pode passar, entende? Você não pode ultrapassar isso. Vitamina D é uma delas. Mas eu fiz suplementação de vitamina D, já fiz suplementação de melatonina. Você quer ver outra coisa? A pessoa toma melatonina a vida inteira? Não pode. Sim. Certo? Você tem um prazo que você pode tomar aquilo e depois você tem que tomar. Gente, isso é justamente suplemento, não é uma coisa... Criança, adolescente também interfere muito com produção, né? Então, assim, então tem que a tomar gente tem cuidado, que ser preventivo, né, Lu? Assim, E eu acho mesmo que... suplementos fitoterápicos que são naturais, eles têm interação entre um Lógico, e outro, não é? lógico. Então, Eu fiz uma experiência uma vez, vocês vão morrer de rir. Mas eu, assim, aí, claro, eu faço muita experiência mesmo, inclusive já tive chip, etc. Mas eu faço experiência sempre com um médico me acompanhando. Eu falo, vou fazer uma experiência, você fica de olho em mim. Tá bom. Então, certo? Mas essa experiência, eu até falei, eu vou fazer uma experiência só com ervas. Só com um monte de nootrópicos de ervas mesmo, sem nenhuma mistura química, mas de ervas. Vou fazer uma experiência com 11 ao mesmo tempo. 11 nootrópicos ao mesmo tempo. O objetivo dos nootrópicos, um era, por exemplo, aumentar foco, o outro, eu estava escrevendo um livro, e eu queria, de qualquer forma, constar no livro a experiência e o desastre que poderia ter sido, e foi, né? E foi. Então, gente. Mas foi um Já te desastre respondo, o LC tá aí, meu querido mestre, já respondo, hein? Meu personal, maravilhoso. Foi um desastre que eu brinco, mas um desastre pequeno, foi bobo, foi um desastre indigesto, mas foi extremamente importante. Eu peguei tudo que todos os biohackers estavam dando um para o outro. Então, tinha espirulina, tinha melatonina, todos os nootrópicos suplementares, e fui separando por interesse, né? Então, assim, o que era mental, o que era para melhorar o sono, um que aumentava o foco, um que tirava fome, um que... Assim, fui separando assim e dividi em tomar um pouco, dava mais ou menos, acho que umas quase 20 cápsulas. Então, eu separava, tipo, 5 na hora do almoço, fui separando assim. Bom, tomei um dia, tomei o segundo dia. Não tem efeito, gente, de um dia para o outro. As pessoas também, né? No terceiro dia, eu comecei a vomitar de manhã. Nossa. E só parei de vomitar no outro dia, às 4 horas da tarde. Certo? E dentro da Ayurveda, que é um dos maiores experiências em biohacking, né? E é ancestral, é o que eu gosto. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu acho que respeita mais o indivíduo, né? A Ayurveda, ela respeita a individualidade da pessoa. Por isso que é o biohacking, né? Então, dentro da Ayurveda, para você terminar com uma intoxicação mesmo, você tem que ver uma espuma no seu vômito. Quando chegou na espuma, você não vai mais ter vômito depois disso. Você simplesmente acabou com a intoxicação do seu corpo. Você desintoxicou. Entende? Aí, depois disso, eu fui manipulando a quantidade e colocando quanto dava para tomar de nootrópicos, um para dormir bem, o outro para foco e o outro para aumentar a resistência física, a imunidade. 3. Sim. E aí depois fui fazendo isso com uma experiência mesmo, fiz a experiência durante mais ou menos 3 meses, certo? Oi, Bruna, seja bem-vinda. Bem-vinda. Então, isso, por exemplo, claro, só quem faz isso é biohacker mesmo. Eu tenho toda a estrutura aqui em casa. Eu tenho uma casa que é muito interessante, porque não é corpo, mente, ambiente. O meu ambiente está propício para isso também. Então, assim, eu planto o que eu como. Depois eu vou postar para vocês aí minha plantação de feijão. Já está tudo bonitinho. Ai, que lindo. Crescendo, né? Eu tenho algumas plataformas que eu uso. Eu tenho uma plataforma vibratória japonesa, chinesa, que eu uso tomando água quente. Eu faço um exercício físico específico numa plataforma às 3 horas da tarde, que é importante porque aumenta o meu nível de energia para continuar trabalhando. Isso é biohacking, entende? Biohacking não é você colocar uma antena na cabeça. Isso já é outra coisa. E nem sair tomando tudo o que é novidade, sabe?
Então, Não, quando nem não. você vai ingerir alguma coisa, né? Olha a experiência Então, riquíssima que você acabou de é, contar. É e eu muito fiz isso de legal. propósito, mas com uma médica sabendo que eu estava fazendo isso. Por quê? Ela falou, eu quero que você monitore. E eu já faço isso no meu dia a dia. A minha pressão. Uhum. Todos os dias de manhã, eu tenho uma balança específica, que é uma balança que eu peso, é uma balança que você encontra com o médico, na verdade, que você tem todos os índices dali de água, proteína Sim. e etc. Eu peso nessa balança, então sei ler os meus sinais, sou extremamente observadora. E se eu observo uma mancha diferente, e não vou no médico, eu me observo. Uma coisa é você ser doente, estou com uma doença. Exato. E vai correndo, né? E Aham. é isso. A observação é interessante. O que será que eu comi? Interessante. O que eu estou sentindo? Interessante. O que eu posso fazer com essa informação? E aí Muito depois legal. daqui 2 dias passa, mas você sabe. Então, por exemplo, eu sei o que tira o meu sono. Eu sei. Eu gosto de dormir às 8 horas da noite e acordo às 5 horas da manhã. Eu não faço nada. Eu simplesmente puff e puff. Entende? É o meu, e é assim, o meu corpo. Isso mesmo, Master Freitas. Isso, Atenção, sim, é isso mesmo. É o mindful eating, é o sim. living, é o que a gente chama hoje de slow life. No Aham. slow life, Então, você tem tempo de prestar atenção na vida. Você tem tempo de prestar atenção em você. Né? Então, quando alguém fala para você, mas slow você tá medicine, mal. né? É muito isso, sabe, Flávia? É você poder estar prestando atenção em cada detalhe, não só se E, você está com alguma dor ou não. Será que você acordou hoje? Eu sempre falo isso, percebe? Se acordou com o travesseiro um pouco mais marcado. Isso é isso sinal aí. de edema, sabe? Então, opa, o meu corpo está retendo mais líquido do Líquido. que reteve. O que que eu fiz de diferente? E não só o que que eu comi de diferente. O que que eu pensei de diferente, o que que eu senti de diferente, que experiência a Luciana, esse corpo passou ontem, antes de ontem, porque às vezes não é uma coisa, né, só dessa noite, às vezes é uma coisa que veio acumulando aí durante a semana. Então é muito legal. A gente está fazendo, né, essa atenção plena. Ah, o LC É, está querendo a resposta então, dele. agora eu estou lendo a sua pergunta, Master Freitas. Então tá. Ele perguntou: quando Ele você dorme a maior acorda parte duas e das noites meia. bem, e em dias muito intervalados ou distantes, simplesmente acorda às 2h30 da manhã, do nada, super bem, e alerta como se fosse às 11 horas da manhã. Seria ansiedade somente? Bom, eu não sou especialista em sono, eu sou estudiosa de sono. Então, vamos deixar claro que eu não sou médica, quem é médica é a doutora Luciana. Talvez ela até possa te responder em termos médicos e eu vou te responder em termos de experiência. São coisas diferentes, tá? Se a gente for falar em termos de produtividade sem perder a saúde, primeira coisa que você tem que fazer, essa pergunta sua, para ela ser respondida é: Flávia, segunda, terça e quarta do dia tal, tal e tal, eu acordei às 2h30 da manhã, do nada, mas super ativo. Você tem que fazer um índice numérico. Eu sou uma pessoa de dados da minha vida. Né? E isso é uma característica do biohacker. A gente guarda tudo em dados. Né? A gente tem dados para tudo, certo? Então, os dados, se você tem dados específicos, você pode mensurar e você pode sentir, será que isso é crônico? Será que isso é momentâneo? Ou será que isso é normal? Agora, na pandemia mesmo, o sono foi modificado para a maior parte das pessoas, entende? A maior parte das pessoas está tendo o mesmo tipo de pesadelo, interessantíssimo. E pesadelo, não é sono, pesadelo, coisa agitada. Tem toda uma explicação do sono sobre isso, que primeiro, que os inputs são os mesmos. Então, é claro que o pesadelo é o mesmo. É uma pandemia, as pessoas estão com medo da mesma coisa. Né? Então, tem outras pesquisas em termos de comportamento social, que chama laços fortes, laços fracos, que você vai sendo levado pelo local, ambiente onde você vive. Por isso que o biohacking, de novo, corpo, mente e ambiente. Você vai refletir o seu ambiente. Tem o endógeno e tem o exógeno. O exógeno é um ambiente que está te interferindo. E o endógeno é aquilo que seu corpo está interferindo. Você tem que entender as duas coisas. Entende? E entender como funciona. E anotar. Eu acordo de manhã e anoto todos os dias o meu sonho. E é uma coisa muito interessante. As pessoas falam, mas eu não sonho. Todo mundo sonha.
Ah, mas eu fico muito bem dormindo 5 horas por noite. Não existe isso. O ser Também. humano ele precisa entre 8 e 10 horas de sono. É porque tem um mito, né, Lu, que ficou aí uma coisa perigosíssima, que acho que todo Sim. médico tem que bater nisso, que é você é super gênio e super produtivo, você dormir pouco. É. E se você dormir muito, você é preguiçoso. Onde que está o cronótipo nisso? Onde está a sua individualidade? Sim. Existem realmente pessoas que precisam de uma quantidade de horas menor do que outras para se sentir bem. Mas é uma Uhum. variação muito pequena, Muito pequeno. É muito... né? Não existe aquele que vai ficar bem com 4 horas de sono, 5 horas de sono. Não. Os idosos Né? eles vão dormindo menos, né? Os idosos dormem menos, os bebês dormem mais, os adolescentes dormem mais, mas tem Sim, toda uma explicação até da própria sim. construção, né? E até você mesmo, por exemplo, se você está de férias, se você está numa época extremamente estressante, passando por ou numa convalescência de uma doença, Uhum. ou mudando a sua alimentação, o seu corpo ele vai precisar do sono de uma maneira diferente, né? Então é legal você se respeitar no seu momento de vida também, né? Se Exatamente. você está gestando, né? Sim. Agora, no caso do LC, que eu conheço, o que é importante olhar? Essa, o estresse no dia anterior, o que comeu no dia anterior, Sim. o que você come e a hora que você come, né? Tá, carboidrato. Carboidrato à noite, ele é muito ruim, É né? muito ruim. Né? E o carboidrato à noite, além de, né, tudo que a gente sabe do carbo, da carga glicêmica, de liberação tanto de insulina, que é inflamatório, ele desregula, ele vai roubar também a capacidade do teu corpo de produzir outros hormônios. Então, mexe com o ciclo de cortisol. Então, isso tudo, né? O estresse É mexe uma muito com o ciclo de escalada, né? cortisol. Para que a pessoa tenha capacidade de relaxar e dormir bem à noite, o ciclo do cortisol tem que estar bem bonitinho, né? Para a pessoa acordar, ela tem que estar com o cortisol mais alto de manhã. E ele vai caindo durante o dia, que é justamente para você conseguir repousar. Eu vou dar uma GABA, dica de outros biohack, neurotransmissores têm que estar todos em todos em ordem. ordem. Eu vou te dar uma dica de biohacking a respeito do café e do cortisol, que pode ser legal. Pode ser para o LC, que tá aí com essa questão, perguntando sobre sono, e para a maior parte das pessoas. Né? Todo mundo gosta de acordar de manhã e tomar um cafezinho. O café preto com a cafeína, ele deve ser tomado a partir das 10 horas da manhã e até as 2 da tarde. Por quê? Até as 10 da manhã você produz o bom cortisol, que é o cortisol que te incentiva, que você sai felizão, não sei o quê. Exato. Quando você toma o cortisol, o café preto às 7 horas da manhã, você corta esse cortisol e passa a utilizar o cortisol em termos de hormônio de estresse, porque ele deixa de ter a função de te acordar e passa a ter a função de te estressar, porque ele vai a um nível muito mais alto do que você precisa. Sim. Então, se você já tem uma tendência irritadiça, café, cara, a partir das 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Perfeito. Certo? Porque senão vai ser ruim. Entende? Exato. Tem muito, Isso assim, é a moda legal. do jejum intermitente, por exemplo. Eu falo moda porque na Ayurveda o jejum ele é medicinal. Né? Então a gente faz jejum normalmente, é da vida da gente fazer o jejum, certo? No meu caso, que sou pita, por exemplo, eu posso fazer jejum até 3 vezes por semana. Né? Eu faço jejum todos os dias, eu faço jejum entre 16 e 18 horas. É do meu corpo, já há anos fazendo isso. E não tem essa história de depois dar rebote, não sei, não tem. Mas, óbvio, gente, olha o que eu tô te falando, presta atenção, tem uma médica aqui em cima de mim, ó, presta atenção. Se você não sabe nem o que você come, mano, você não sabe nem quem você é, você vai fazer jejum intermitente, filho? Você liga para a Lu primeiro, Exato. pergunta para ela como que tá todos os seus micro-organismos, como é que estão os seus petzinhos, o seu sistema digestivo, que é a nossa microbiota, tem bilhões de pets morando aí, entende? Aí depois, cara, você fala, tô pronto
para fazer jejum intermitente. Exato. Mas o cara, ele tá há uma semana comendo bomba de chocolate, Nossa, não sei o que, pizza, pá, não sei o que, sai. ou então Ah, eu vou pior, começar a né? fazer um jejum Faz o jejum intermitente. e quebra o jejum com uma porcaria dessas, né? Então, Entendeu? eu falo né? Eu Inclusive, a até volta do postei. jejum é uma das coisas mais importantes. O jejum é maravilhoso, né, Flávia? É, É uma limpeza, é ótimo. Mas mais importante do que é a quanto de volta. jejum é o que você come no intervalo de Exatamente. alimentação. Eu Exatamente, entendeu? sempre falo isso. Olha, eu tenho um programa que chama Timing, que é a ciência do timing, que eu ensino tudo isso de Muito legal. cronologia, como é que você coloca tudo o biohacking focado na sua experiência de otimização, corpo, mente, focado muito para sua performance, né? Assim, para você ter uma produtividade sem perder a saúde, que é o meu foco. Eu não quero que você seja um cara produtivo morrendo, porque se você falar em alta performance, é inversamente proporcional à saúde. Ponto. Exato. Você quer. Ah, eu vou te deixar em alta performance. Ótimo. Você Tem liga que ter um para a Lu, equilíbrio, né? depois você liga para o hospital e coordena tudo que você vai morrer, beleza, com todo mundo do seu lado. É só isso. Mas produtividade, sem perder a saúde, você vai otimizar o que você é. E aí sim, você é um cara produtivo. Então, esse treinamento de timing que eu dou, ele ajuda muito a você entender o seu tipo, o seu biótipo, como é que você funciona. O que você pode fazer de coisinhas fáceis, tipo, quer ver uma outra dica que eu dou para as pessoas? 4 horas da tarde tem uma queda de energia. Eu brinco que 3 e 4 horas da tarde é o Triângulo das Bermudas, cara, do mundo moderno. Fica todo mundo meio, começa aquela, caraca, ai, preguiça, não quero fazer, não sei o quê. Tem vários fatores, inclusive o que você almoçou. Se você come muito carboidrato, gente, dá sono esse horário. Mas tem um antídoto. O antídoto é, ou você faz pelo menos 5 flexões, ou você faz um stepzinho, ou você faz um agachamento levantando o braço e abrindo a boca. Quando você faz isso, você aumenta a oxigenação do seu cérebro, você faz uma distribuição rápida, né, no seu corpo de açúcares. Então, isso, o que acontece? Você aumenta a produtividade, sem tomar uma bomba, sem tomar nenhum remédio para tirar fome, entende? Então, tudo isso, cara, são dicas de biohacking aliadas à saúde com conhecimento médico. Então, você pode perguntar para o seu médico, cara, eu tenho um problema cardíaco. Então, eu posso fazer esse antídoto que a Flávia ensinou? Ah, não, você não deve fazer esse. Você pode fazer um outro às 4 horas da tarde. Entende? Então, eu não faço receita para ninguém. Isso as pessoas têm que entender também. Eu peço para as pessoas todas as receitas, tudo, e pergunto para ela, olha, seu médico já olhou tudo? Já? Então tá. Então, você perguntou isso para ele? Você perguntou isso para ele? Você falou para ele que você está sentindo isso? Não. Que aí você vai no médico, aí a Lu pergunta assim, escuta, seu sistema digestivo funciona? Ah, normal. Você vai no banheiro? Ah, normal. Ah, então, tem gente que não Sim. gosta nem de olhar o cocô, né? Então, Sabe? como é E que eu é o preciso formato do dessa seu cocô? Uai, do informação, meu né? cocô? Não sei, né? Tipo, Olha, meu Flavinha, cocô não tem faz parte de mim. tanta. Isso é um biohacking, você saber exatamente como é o seu cocô. E tem gente que Lógico. não gosta, sabe, de falar Mas tem que disso, que, saber. ai, Então, não. não, E para mim é muito importante. eu tenho um Eu já workbook, consigo, eu já consigo saber como que está a sua digestão, como que está a lógico. absorção dos seus nutrientes, né? Porque a gente, né? A gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente come, o que a gente conseguiu digerir, o que a gente conseguiu absorver, o que a gente conseguiu metabolizar e o Porque a que a gente gente pensou na conseguiu hora que estava comendo. assimilar. O que a gente pensa nessa hora interfere em todo esse mecanismo, desde a comida até a assimilação daquele nutriente no lugar certo, sabe? Né? Porque o cálcio que a gente come, ele tem que ir para o osso, ele não tem que ir para a artéria, né? Então, né? Aqui, a Maria Fernanda, da importância do vaso sanitário ser branco. Isso.
Vaso sanitário biohacking, Sim. branco total, para você ver se boia ou se Sim, afunda. verdade, isso mesmo. Ah, o Alice está falando que eu ensinei ele há bastante tempo. Então, Verdade, isso, gente. Isso é isso, por muito exemplo, importante. e você que é apaixonada também por Ayurveda, é um conhecimento ancestral. Né? Assim, Sim. a autoobservação, gente, é um conhecimento ancestral, é mindfulness, é você viver em sintonia com o seu corpo, né? Tem uma coisa interessante disso, que eu vou contar para vocês. Eu sempre atendi executivos minha vida inteira, faço isso há 25 anos, e tinha um cliente meu que não prestava atenção em nada mesmo, né? E ele tinha que olhar a microbiota dele, porque ele tomava decisões extremamente irritadiças. Aí um dia eu falei assim para ele, cara, eu preciso conhecer seu cocô. Aí ele falou, né, aquela coisa bem formal, aquele homem bem bravo. Conhecer meu cocô? Eu falei, porque eu acho que ele tá tomando decisão para você, viu? Olha. E aí ele começou a entender que o nível de irritação dele estava ligado à microbiota dele. Né? Sim. Então, esse monte de coisa assim, que a gente vai acumulando para você se olhar, não é você ficar experimentando modinhas, cada hora você põe uma Não. coisa, mas Isso você é vai muito se explicado, achar né, Flavinha? Porque, muito ó, complicado. É. quando a gente, assim, mas o que que tem a ver o cocô com, né? O cocô com a minha ansiedade ou com o meu estresse? Tem tudo a ver, porque Tudo a ver. o que a gente come vai ser absorvido. Nesse alimento, a gente tem precursores que vão formar todos os nossos neurotransmissores, Isso. os neurotransmissores da felicidade, os neurotransmissores da calma, o Uhum. neurotransmissor até o de dopamina, noradrenalina, porque às vezes a gente precisa, né? Tem horas que a gente precisa, pô, tem que dar uma palestra, eu tenho que pegar um voo, eu tenho que Uhum. correr para, Claro. né? Então você precisa É, ter o segundo todos. cérebro, na Ayurveda, o segundo cérebro está no nosso sistema digestivo e hoje o Ocidente já fala do segundo cérebro, Ah, ainda bem, do né? sistema digestivo, né? E se Aham. você pensar que o nosso sistema digestivo ele é tão grande que se o que ele não absorve está na corrente sanguínea. Se está na corrente sanguínea, você está intoxicado, intoxicando a sua corrente sanguínea. Então, não é uma questão de eu tô com uma toxinazinha aqui na minha barriguinha, cara. Você Sim. está com uma barriguinha a vida toda, o seu corpo inteiro está intoxicado, né? Ah. A sua alma, né? E Então, vem muita microinflamação, essa muita. inflamaçãozinha crônica, que é o que gera todas as doenças crônicas, né? Sim. Vem do nosso intestino, vem dessa hiperpermeabilidade, né? É Tem bem uma isso. coisa Ó, a Alexandra interessante, Alexandra de Portugal, que que linda, tá legal. falando grata aqui. Você quer ver uma coisa interessante? As pessoas não escovam a língua, por exemplo. Né? Assim, é muito difícil você conhecer um brasileiro que faz a raspação da língua, né? Isso é Na bem legal, Índia, explica pra gente. então, na Índia, isso é uma tradição de Ayurveda, né? Você compra um raspador de cobre, né? E esse raspador de cobre, e o ideal é de cobre mesmo, pelas próprias, pelos próprios minerais, né? Pela formação do cobre. Você raspa a sua língua com ele, acordou de manhã, você raspa a língua. Por quê? Quando você vê aquela língua branca, vai todo mundo, bota todo mundo olhando a língua aí, que eu tenho certeza que vocês estão olhando agora. Essa língua branca, quando você Ó, olha, o Paulo falou exatamente, pá, é isso aí. então, essa É língua matéria. branca, você fica com. A característico da língua branca tá com o seu corpo está com bactérias. Porque É é uma óbvio, você disbiose. A dormiu, gente olha um desequilíbrio das e bactérias, né? ali. Porque E quando você dorme, se você é uma pessoa que dorme e ronca ronca, então você está com a boca aberta, então já tem uma coisa a olhar e o ronco ele não é uma coisa que deve ser considerado normal, porque não é normal. Você já tem um desregular do seu sono. Acontece isso com mais frequência com mulheres, por exemplo, depois da menopausa, e tem muitos homens que têm o ronco antes da mulher, né? Assim, mas isso tem que ser olhado, porque se você tiver uma apneia maior do que isso, você já vai ter um problema de saúde mais grave ainda, com né? certeza.
Você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, raspar a língua é um hack mesmo. Você tem que ter isso igual a escova de dente. Não trocar a escova de dente. Gente, escova de dente você troca no máximo a cada 2 meses. Você troca a escova de dente e você precisa raspar a língua todo dia de manhã. Então, se você for fazer uma higiene, vamos dizer, para ter um sono tranquilo, um sistema digestivo legal, bom humor, você dorme com olhinho tapado, negocinho no ouvido. Se você aguentar, pode ser uma coisa legal, você tapa a sua boca, tem adesivos próprios para isso. Bem legal. Que você pode tapar a sua boca. Tem um dispositivozinho que você pode colocar no nariz, que você aumenta a ventilação do nariz, isso ajuda também. A temperatura do seu quarto tem que ser uma temperatura ambiente, não pode ser nem quente nem frio, isso influencia muito o calor. Mais para frio, né? Um pouquinho até mais para frio. Só, mas realmente influencia muito. Bem legal. Quarto totalmente escuro. Aí, e tomar água só até as 18 horas. Porque se você tomar a partir disso, você vai levantar para fazer xixi e você vai interromper o ciclo do sono também. Aí, bom, aí você vai acordar de manhã. Primeira coisa que você faz de manhã. Abriu a boca, você escova o dente, raspa a língua. Escovar dente, uma música inteira. Escolhe uma música inteirinha e escuta. Não. Na hora que ela acabou a sua escovação. Não é assim, ó. Não é isso, escovar o dente. Certo? Escovou o dente, raspou a língua, água gelada no rosto com os olhos abertos. Você pega água gelada, coloca dentro do ouvido, dentro do nariz, na nuca, aqui e aqui. Na hora que você está lavando a sua cara de manhã. Não é assim, não. É gelada, certo? Depois você fez isso, se você for uma pessoa, eu acordo e tomo banho. Então, você fez isso, aí você vai tomar banho. Você vai esfregar o seu corpo seco no chuveiro com uma bucha seca. Bucha. Não é bucha de plástico, não. Bucha daquelas que você planta no jardim como eu, que planta a minha bucha. Então, você vai esfregar o corpo seco, você vai fazer uma escovação no seu corpo. Você vai sentir na mesma hora o seu corpo tendo vida. É uma coisa impressionante. Você vê ele realmente proporcionando um bem-estar muito grande. Você faz a sua higiene normal e banho alternado. Fez a higiene? Muito legal. Quente, gelado. Quente, gelado. Quente, encerra com ele gelado. O banho gelado é um dos maiores curativos que tem para doenças autoimunes, para depressão, para doenças mentais, para minimizar. Tem gente que tem uma procrastinação muito grande, isso ajuda muito, mas também tem que olhar o sistema digestivo e outras coisas comportamentais. Isso é bem legal, viu, Clau? E eu acho que se a gente puder dar uma dica aí para a pessoa, porque isso assusta um pouco, o banho gelado, né? De tudo que a gente falou, ok, o banho gelado, meus pais, mas isso eu não consigo. Tenta. Primeiro faz tem que tentar. um teste, né? E, ok, desliga o chuveiro, fica mesmo que é pouco, 20 segundos já tem efeito, sabe? Por isso que o banho alternado ajuda, porque o banho alternado, o seu corpo vai... no meu chuveiro, um dia eu vou mandar para vocês a foto. E não é legal fazer depois de treinar. Muitas vezes é legal, né? Faz isso ou antes, na hora que acorda. Antes, na hora que acorda. Logo após o treino, você pode cortar um pouco até o efeito do treino, porque você precisa daquela certa inflamação no músculo, entendeu? Né? Então é legal fazer isso um pouco depois, né? Bem depois. Eu sempre faço isso na hora que eu acordo, porque isso realmente acorda a minha vida. É o meu acordar mesmo, né? Eu tenho uma prática muito grande de dinacharya, que a gente chama, que é uma prática matinal. Por isso que eu acordo tão cedo também. Então, faço a meditação, faço os pranayamas, faço yoga. E aí eu começo meu dia. Eu começo meu dia. Quando a pessoa está acordando às 8 horas da manhã, eu já construí um prédio às 7. Entende? Então, assim, faz o Jalanete. Legal. Faz todo dia? O Jalanete? Faço todo dia. Que legal. Faço todo dia o Jalanete. O Jalanete é um excelente tratamento mental, né? Para depressão, para outras emoções. O meu chuveiro, ele tem 2 chuveiros. Legal. No teto, né? São 2 chuveiros de teto. Então, um eu abro água quente, outro eu abro água fria e eu ando entre os chuveiros. Olha, que legal.
Assim, eu gosto de Olha, a água Cris fria falou o que tempo já, inteiro. ó, a Cris falou que em 2 dias já tá sentindo a diferença. E faz E diferença. sente na hora. Você desperta, você acorda, né? Então, assim, tudo que tá lá, né? Eu brinco, todas as organelas celulares, vai, as mitocôndrias que estão meio capengas, sabe? Já não Todo tá, mundo faz assim na cabecinha e fala, uai, né? acordei. O que que você faz? O banho gelado, ele faz uma renovação dessas organelas que já estão lá querendo, não estão mais a 100%, sabe? Então, o que que a gente chama isso? É uma limpeza, né, Sim, celular, Flávia. Você troca a mitocôndria que já não está mais servindo, e a sim, mitocôndria é a nossa casa de máquinas. Ela é a organela que nos traz energia. Então, imagina, se você está se sentindo cansado, né, ou depois do almoço está cansado, à noite já chega já exausto, você não consegue mais nem. Tem gente nova, Flavinha, que chega em casa nem namorar tem vontade mais, sabe? é. Então, assim, Aliás, tem uma rende menos pesquisa no que é super trabalho. interessante. Banho, Assim, banho as frio pessoas ajuda pra caramba nisso. entendessem que a Ayurveda é a medicina mais antiga do mundo, né? 5.000 anos antes de Cristo. Depois dela veio a medicina chinesa, que bebeu nessa fonte, depois a medicina tibetana, depois a medicina ocidental. E já, né, se a gente for falar dos sábios ocidentais, né, da Grécia, né, da medicina na Grécia, eles já vinham citando esses ancestrais, né? É porque o resgate do ancestral hoje está muito forte por causa da questão do biohacking. Então, por exemplo, eles tem uma coisa que eles chamam de grounding no biohacking, Muito né? legal. Que é você andar com o pé no chão. Gente, Isso é eles vendem maravilhoso. máquinas que simulam, né, a energia da Terra. Tem Olha, uma cama que você, para pessoas que realmente não têm acesso à natureza como a gente tem, né? graças a Deus a gente é só parar numa praça, né? Tirar a meia e pôr o pezão no chão. Então assim, aqui em casa eu faço isso, né? A cada hora eu medito, né? Eu paro, faço uma meditação, aí eu dou uma volta na casa inteira, andando com o pé no chão, né? Na grama, nas pedras, porque também faz um Uhum. diferente, né? Então, quanto mais conexão que você tem com a natureza, e isso é um resgate muito grande, você também recupera esse ciclo que a gente chama claro-escuro, que é o ciclo básico do ser humano. O ser humano vive ciclo claro-escuro. Sim. Anoiteceu, dormiu, clareou, acordou, né? E você pode fazer esses exercícios que a gente está falando como realmente preventivos para a doença, né? Eu, por exemplo, que tenho a doença autoimune, eu me trato com a banheira de gelo, né? Então eu Ah, encho a banheira de legal. gelo, mas você tem que estar muito bem preparado para isso, né? Eu me preparei muito para isso, né? Uhum. Fiquei É um passo, né? no Nepal, Começa no chuveiro, daí você deixa isso. mais tempo o chuveiro desligado, né? Aí eu tô Eu fiz um treinamento aproveitando que a no gente voltou Nepal pro de você gelado. enterrar na neve, né? Eu ficava Ah, você enterrada na fez? neve no Nepal, Que legal! que é o treinamento de monge, né? O Sim. treinamento de monge é você aquecer o corpo Nossa. e estando enterrado na neve. Então você aquece o corpo, a neve derrete à sua volta. É um negócio muito interessante, né? Caramba. A Isso é gente pranayama. tem um poder, a mente tem É, um poder absurdo, né? isso é pranayama. É, Né? é, Os pranayamas é o tipo de respiração que você aquece o corpo. Então, muito legal. então você tem os tratamentos de água morna na banheira, que tem um objetivo. A banheira de gelo tem outro. Mas tudo tem, né? E a Alexandra está perguntando sobre esse banho gelado ou a banheira de gelo para fazer à noite no final do dia. Eu, Eu não aconselho, particularmente, não. não gosto Eu também. não aconselho, não. Ó, à noite é cronobiologia, né? À noite, o que, que a gente É tem? para A gente dormir, tem que estar acalmando. A ao gente tem contrário. que estar. É o contrário. Então, o que, que a gente quer à noite? A gente quer Dormir. tudo que relaxe. À É. noite é a hora de tomar um banho mais para morno, nunca quente. Quente nunca. Né? Porque é bem ruim para a pele, para tudo, mas um banhinho morno, colocar uma lavanda na água do banho, E coloca sabe? lavanda ou algum aroma que você goste no travesseiro. Tem os mais apropriados, claro, né? Assim, se colocar um cítrico, você vai ficar mais acordado, mas tem aí alguns aromas que são mais apropriados para isso. Hoje, os estudos estão muito grandes em torno das ervas também, né? Já tem, cara. Tem uma pessoa perguntando choque térmico, né? Não tem choque térmico entre sauna e banho gelado. Não existe isso.
Não tem só choque térmico. Todo mundo que faz sauna cai depois no banho gelado, no chuveiro gelado. O Você LC pode estava sair de uma perguntando. sauna e entrar num chuveiro quente. Só a pressão vai lá para baixo, você morre. É o contrário, né? Você tem que ter, justamente, a sauna tem que ter o oposto, que é o banho gelado. E quando você vai para a Dinamarca ou para os países Bem mais legal fazer. frios, você faz lá, é uma delícia. Você sai, você vai no lago, né? Você sai da sauna e cai no lago gelado, né? Você sabe que eu Então, tive a oportunidade, quando eu morei em Barcelona, era atravessando a minha rua, tinha uma academia muito legal que chamava O2. A piscina era com ozônio, nossa, era muito legal. E tinha uma zona de águas em cima que tinha várias piscinas com várias temperaturas diferentes e um lugar com gelo, que você colocava a cabeça assim e caía o gelinho. Não, e então, aí você ia da piscina mais gelada, aí você ia na mais quente, você ia fazendo era é o banho muito alternado. legal. É o banho alternado. Né? E era assim, fantástico, né? Eu Isso, conheço ó, em essa casa aqui. 2006 já. Eu construí essa casa aqui há 30 anos. Eu me lembro quando eu estava construindo, fazendo o meu chuveiro, né? Que é o chuveiro alternado. E eu me lembro do pedreiro, né? Falando assim, mas dona, a senhora toma banho em 2 chuveiros, porque a senhora é tão pequenininha. A senhora põe a cabeça num e o braço no outro, né? Então, assim, é uma coisa que e quando você aprende, né, a usar, assim, É, as ferramentas da vida a seu favor. A vida é a seu favor, né? Isso é uma coisa importante também, né? Da gente se perguntar quando a gente está vivendo, né? Você considera o universo seu amigo? Ou você considera o universo seu inimigo? Porque se o universo for seu inimigo, tudo isso é impossível. Né? É exato. impossível tomar banho gelado, é impossível mudar a Exato, você alimentação. falou tudo. Então, assim, agora, quando o universo é seu amigo, eu não estou falando isso numa coisa assim esotérica, a ponto de falar o universo é meu amigo, ele fala comigo. Ele fala, tá? Mas não é isso que eu estou te falando. A questão é de como você vê o mundo. Você vê o mundo com mais pessoas más ou mais pessoas boas? Você vê mais possibilidades de acertar ou mais possibilidades de errar? Você tem mais resiliência ou mais reclamação? É isso que eu digo do universo ser seu amigo. Porque é o seu universo interno e o seu universo externo, né? E se a partir daí você já não está pensando, fica difícil mesmo você mudar para um banho gelado, tirar. A gente estava conversando outro dia do pão, né? Eu falei, nossa senhora, eu comi um pão. Eu não como pão branco de jeito nenhum. Acho que até morro se eu comer, mas eu comi um pão integral. Eu falei para a Lu, comi um pão integral. Ela falou, Flávia, é pão que nem pinga, minha filha. Você não pode fazer isso. Ou E é não, bem isso. você sabe que tem gente, e depende da pessoa, né, Flavinha? Se a pessoa tá bem, não tem uma doença autoimune, come o pão e não sente mal, ok, entendeu? Eu No sinto. meu caso, eu sei que ele não é o meu melhor amigo. Então, para mim e para você, talvez, né, é que nem pinga. Então, não é para todo mundo, tá? Tudo que a Eu gente brinco fala assim, aqui, Lu. né? Eu Tudo falo que a que eu gente pago fala o aqui é preço. importante. Testa em você, porque Essa em o que a gente você. fala não é Não. unânime, não é para todo mundo, é para você sair lá e testar, né? Que Eu não sou seja vegana. tomar coisas, tal, mas sabe, até isso, comer carne ou não comer carne, Então, isso que eu fazer falo uma agora. dieta low carb ou Tem gente não, que fala assim, nossa, testa. Flávia, eu nunca vi você indicando ninguém ser vegano ou vegetariano. Eu sou super amiga do João, a gente faz um monte de trabalho junto. O João é carnívoro, o doutor João. Exato. Ele defende a carne. Sim. O que eu sempre falei para ele, falei, eu não defendo nenhuma coisa nem outra, porque eu acho que a pessoa que tem que defender o que ela acha que é bom para ela, você tá entendendo? Então, assim, se alguém me perguntar, você acha que para a saúde ser vegano é a melhor coisa? Não sei te responder. Eu sei responder para mim. Eu posso te dar índices, eu posso te dar números, mas nós não somos números. É a Sim. história de voltar ao normal ou anormal, né? O que significa Exato. normal ou normal? É bom para quem? Né? Então, assim, eu sei, eu pago o preço das minhas escolhas. Então, se eu quero comer um pão que é pinga, um pão on the rocks, eu já sei que eu vou ter que ter um Sim. antídoto para isso. Exato. Entende? Então, eu tenho uma cúrcuma ali. Se eu for comer um queijo, por exemplo, né? Eu assim, sou vegana, vegetariana socialmente. Então, eu vou para Belo Horizonte, mamãe faz um pão de queijo para mim. Eu como. Se eu for na casa de alguém, a pessoa me oferecer um bolo, eu não vou ficar perguntando para ela, tem glúten?
Tem Sim, açúcar, exato. tem ovo, tem farinha. Tem Meu, é leite? muito indelicado. É. Então, as pessoas me oferecer uma fatia de bolo, eu vou comer aquela fatia de bolo. Eu sei quais são os antídotos que eu posso ter. Então, ó, dicas para quem um dia ou outro tá fazendo alguma coisinha que não, você sabe que não é o ideal, mas pô, com É a prazer, vida, né? gente, De vez em sabe? quando, né? Então, ó, beber muita água. Você sabe que vai ter aquele evento? Bebe muita água. Então, a água é o nosso maior para o pilar de toxinas, né? Eu sempre falo que dos 4 pilares, um muito importante que é meio não é tão observado aí é as toxinas que afetam o nosso corpo. Então, beber muita água é uma das principais coisas para ajudar o nosso corpo a se desintoxicar. E tem gente, Flávia, que tem, eu e você, por exemplo, a gente tem o nosso mecanismo de desintoxicação, ele é um pouquinho, né? Eu brinco que a nossa lixeirinha é um pouquinho mais, sabe aquelas lixeirinhas de cozinha? Tem gente que tem um lixeirão, né? Latão de lixo de A 100 minha eu litros, vou sabe? contar. A minha é pequenininha, a sua Eu deve ser consigo intoxicar pequenininha, com erva, meu. não é? Então, por isso que você falou, quando Remédio você fez aqueles homeopático. testes, eu ia falar na hora, mas aí não deu. Mas quando você fez aqueles testes com seus vários nootrópicos, provavelmente é isso, o seu corpo ele é mais sensível. Então, é latinha de cozinha. A gente tem que pôr pouco lixo e tem que trocar mais vezes. Então, ó, muita Eu não tenho água. alergia, por exemplo, a medicamento alopático. Mas se eu Ah, tomo antibiótico, minha filha, tipo assim, pensa uma pessoa que parece que passou um caminhão em cima, tá vendo? amassou 3 vezes. Eu já sei. Então, eu já me preparo inteira para isso. Ah. Entende? Isso é Então, uma ó, questão de escolha, né? outra coisa que é legal, quando você estiver sentindo que foi para Minas, aproveitou lá a comida de mãe gostosa. Então, além de beber muita água, tem alguns fitoterápicos que ajudam, chás que Sim. ajudam a eliminar Você toxinas. sabe qual que é o antídoto do queijo? Qual? Anti-inflamatório do queijo? Ah, Cúrcuma. Você põe um pouquinho de é, cúrcuma. cúrcuma é um anti-inflamatório Que é maravilhoso, né? que a Para gente mais usa tudo. na Ayurveda, né? A Ó, pizza. espirulina e a clorela são legais Bom, a também para espirulina dar tem uma, mais né? proteína do que ovo, carne e peixe, né? É. O Ó, linfomiosote é outra que eu adoro, então, porque você está ajudando a drenar, ajudar o teu corpo a drenar os linfáticos. Os vou vazios dar uma dica do linfáticos são. biohacker, biruta para Fala. você, tá? Você que vai lá sair com seus amigos e comer uma pizza, certo? Você vai comer uma pizza, você sabe que o A gente negócio é tem 3 minutos, fala logo essa come dica. pizza, você joga no seu prato, você joga uma cúrcuma em cima da pizza. Olha, tá Pronto. vendo? Você vai comer a pizza sem Tem. culpa. Ai, que legal. Salva Gente do a céu, tá live, acabando Lu. a nossa live. Eu vou Salva a salvar live. porque Bom, foi então eu vou muito fazer um legal. convite para vocês, Flavinha, a gente. gente precisa fazer de novo, Vamos porque não fazer, deu para ué. falar nem um décimo do que a gente Não. queria com Eu ela. quero fazer um convite para vocês. Eu tenho esse trabalho de timing, que eu vou convidar vocês a conhecer o timing, tá? Que é super legal. Maravilhoso que eu já Eu vou fiz. mandar um link depois para a Lu e depois eu mando para vocês, deixo um link aqui para vocês conhecerem. Vou fazer o time online daqui a pouquinho, daqui 3 semanas eu vou fazer o time online. Gente, é um super biohacking para produtividade sem perder a saúde. Flavinha, eu amei. A gente vai repetir isso com certeza, porque o pessoal gostou mesmo. E, meu, esse curso da Flávia é maravilhoso. Eu já fiz, estou de prova que funciona, maravilhoso mesmo. Super recomendo. Gratidão enorme. Amei estar aqui com você. Eu também, amor. Beijo. E a Grava gente a com live. certeza. Vou gravar e vou deixar aqui no IGTV. Tá bom. Beijo. Beijo, gente. Amo vocês. Obrigada. Gratidão a todos Tchau. que estiveram aí. Até. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.